Henker que vive duas vezes. Capítulo 135. Escotilha, 1. Tradutor. HH Editor, HH. A Rainha do Verão, que estava sendo bloqueada por Xiongvado. Dragão Vermelho, que estava tentando perseguir o Deus da Espada. Curve-se Deus, que estava tentando escapar. No meio dessa bagunça, a legião estrangeira sentiu que estava em perigo real. A raiva desfocada da Rainha do Verão estava prejudicando a todos. Um dragão que não estava em seu juízo perfeito era indutor de medo. Exceto alguns mercenários que queriam ficar até o fim para receber a recompensa, a maioria deles já havia deixado o campo de batalha. Entre eles estavam Fante e Edora. Hyungin, está tudo bem em fazer isso? Fante coçou o rosto olhando para o campo de batalha ao longe. Ele veio porque Yeon-woo disse que eles deveriam ir embora. Mas ele se sentiu desconfortável apenas saindo assim. Embora gostasse de correr sem se importar com as consequências, sabia que um contrato era importante. E nestes casos, a proclamação vinculativa sempre se seguiu. Proclamação vinculativa foi um contrato mágico que fez com que aquele que não cumprisse as condições sofresse muito. Felizmente, Yeon-woo não estava vinculado à proclamação vinculativa. A informação que ele lhes trouxe foi incrível. E também porque eles se sentiram incomodados com o fato de Fante e Edora serem filhos do rei marcial. Então, com isso, houve apenas uma ligação leve entre eles. No entanto, isso poderia ser um problema se a outra parte decidisse apresentar queixa. Mas Yeon-woo balançou a cabeça como se dissesse que eles não deveriam se preocupar. Não, não teremos que nos preocupar tão longe. Red Dragon ficará grato por vocês terem parado assim. Os olhos de Fante ficaram maiores. O que isso significa? A tribo de um chifre não apareceu neste ataque. Fante inclinou a cabeça como se ainda não entendesse. Mas Yeon-woo não respondeu mais, como se estivesse irritado, e desceu a colina silenciosamente. Edora suspirou e deu mais explicações. Durante este ataque, por que você acha que nossa tribo não apareceu? Por que o portal apareceu de repente, Mas agora que penso nisso, eles já deveriam ter sido contatados? Fante inclinou a cabeça como se algo estivesse estranho. Pelo que ele sabia, sua tribo gostava de situações como essa. Eles enlouqueceram pela chance de tornar uma área caótica ainda mais caótica. Especialmente o rei marcial. Além disso, embora houvesse uma grande distância entre a base de Xiongvado e Kuran, se um pergaminho de teletransporte fosse usado, eles poderiam solicitar apoio imediatamente. Mas a tribo de um chifre não apareceu até o fim, mesmo durante esta revolução ocorrida em Xiongvado. Não tenho certeza. Mas meu pai provavelmente acha que não há sentido na aliança e a cancelou. E o Red Dragon poderia ter enviado um de seus membros para a tribo também. A sobrancelha de Fante se contraiu. Para não interferir? Não tenho certeza sobre os detalhes. Mas eles provavelmente não teriam dito isso diretamente. Porque o Red Dragon não pode eliminar a tribo com muita leviandade. Eles não teriam dito algo como: por favor, mude seu julgamento de acordo com o desenrolar da situação, ou algo parecido. Uma vez que o orgulho do pai é tocado, acaba em ruínas. Acho que isso poderia ter acontecido. Mesmo depois que o Dragão Vermelho controlou toda Kuran, por mais que eles não tocassem na tribo, era o quanto eles se importavam com eles. O imponente Dragão Vermelho. Já que eles estavam tomando medidas cuidadosas com a tribo, eles poderiam ter influenciado o resultado desta batalha. Não, Edora tinha certeza absoluta que sim. Então Red Dragon ficará feliz por termos partido por conta própria, já que eles não precisam mais se importar. Não, para ser exato, já que eles não precisam se preocupar com a tribo. A guerra com Xiongvado estava perto do fim. Como precisariam de algum tempo para se recuperar, provavelmente queriam evitar a tribo. E Baal, que estava encarregado deles, morreu. Edora manteve essas palavras na ponta da língua, mas não as pronunciou. Também estava claro para seus olhos que o coração de dragão da Rainha do Verão em pânico estava brilhando criticamente, como se fosse quebrar a qualquer segundo. UGH, política. É tão difícil. Por que é tão complicado? Todos deveriam viver de forma simples. Uau! Fante esfregou o lado dos olhos como se estivesse com enxaqueca. Edora sorriu olhando para o irmão. Você não precisa complicar tanto. Porque no final das contas a política é feita apenas de uma coisa. Se você se tornar rei, você só precisa seguir isso. O que é isso? Fante olhou curiosamente para sua irmã mais nova. Edora assentiu firmemente com a cabeça. Seus olhos seguiam Yeon-woo, que já estava descendo a colina. Poder. Até a voz dela carregava força. Você pode fazer qualquer coisa se tiver poder. Qualquer coisa. Yeon-woo e os irmãos não se desviaram do caminho e voltaram direto para Kuran. A tribo de um chifre já estava se preparando para partir. Oh, você voltou, filho, filha. O rei marcial levantou a mão descuidadamente olhando para Fante e Edora. Os outros membros da tribo os cumprimentaram e começaram a se movimentar novamente. Yeon-woo, que estava parado atrás deles, perguntou com a cabeça inclinada. Você não está aceitando minha saudação? O rei marcial cruzou os braços e bufou. Não, por que eu precisaria de saudações de um cara que vive como quer? Você voltou depois de fazer uma boa bagunça?
Yon-woo acenou com a cabeça indiferentemente. Sim, graças a você. O rei marcial olhou Yon-woo de cima a baixo com um olhar insatisfeito. Ele encontrou os olhos de Yon-woo e sorriu. Você se encheu de algo bom de novo? Por que você sempre volta de forma tão diferente de quando saiu? Seu físico parece ter mudado também. Você até cheira diferente. Fante tinha um rosto que parecia perguntar, de novo. Edora acenou com a cabeça vendo Yon-woo com seu insight. Yon-woo estalou a língua interiormente. Ele escondeu o melhor que pôde desta vez também. Ele cobriu suas escamas de dragão e tentou suavizar seu atributo dracônico. Mas o olhar perspicaz do rei marcial não deixou escapar nada, como sempre. Eu explicarei para você mais tarde. Claro, tanto faz, mas se você tem algo bom, você deve compartilhar, e não ficar com tudo para si mesmo. Yon-woo coçou o rosto com o polegar. Sua expressão não podia ser vista além da máscara, mas a repreensão do rei marcial lhe pareceu estranha. Para ser honesto, Yon-woo se sentiu um pouco envergonhado de ficar na frente do rei marcial como se nada tivesse acontecido. Antes de ele deixar a tribo, a repreensão que recebeu do rei marcial ainda estava clara em sua cabeça. Foi só um pouco, não muito, rabugento. Mas não foi uma sensação ruim. Como quando conheceu Enova e Phoenix ao mesmo tempo. Era uma sensação de que ele tinha um lugar para onde voltar. A palavra, casa, se encaixa melhor. O rei marcial acenou com a mão para eles saírem como se não fosse mais repreendê-los. Quando Yon-woo estava prestes a sair. Mas, ele fez uma pausa e virou-se para onde o rei marcial estava. O que você estava fazendo? Acabou bem? Yon-woo ficou lá em silêncio por um segundo. A pergunta que o rei marcial lhe fez foi de alguma forma estranha. Parecia que ele estava perguntando sobre outra coisa além de vingar a Fênix. E assim, Yon-woo baixou a cabeça. Graças a você. Realmente? Então isso é bom. O rei marcial não fez mais perguntas e se concentrou no que estava fazendo. Yon-woo olhou para o rei marcial por um momento e saiu silenciosamente. A tribo de um chifre voltou para fora da torre. Yon-woo foi capaz de ouvir o que aconteceu atrás deles. A primeira foi que, como ele e Edora suspeitavam, os grupos de Red Dragon e Cheongvado haviam chegado ao 11º andar. O motivo também era como ele suspeitava. O dragão vermelho veio perguntar à tribo se eles poderiam reconsiderar se juntar à batalha se a diferença entre as vitórias e as derrotas fosse grande, porque o dragão vermelho iria atacar Cheongvado. Cheongvado veio para continuar com a aliança e implorou por ajuda considerando a relação entre o rei marcial e o deus espada e o deus lança. E aparentemente, o rei marcial apenas disse uma palavra para eles. Não. Ele julgou que Cheongvado havia perdido a qualificação para ficar lado a lado ao lado da tribo de um chifre na guerra, e ele só os ajudou porque o deus da lança havia prometido desistir de seu chifre. A razão pela qual cancelou a aliança foi porque não viu necessidade de continuar apoiando Cheongvado, que continuava perdendo. Além disso, o deus da espada era de fato seu discípulo. Mas já fazia muito tempo que eles cortaram os laços, e ele não tinha razão ou lealdade para ajudar o deus da lança, porque ele não era mais membro da tribo. Yon-woo balançou a cabeça ao ouvir sobre a resposta do rei marcial. Em vez de ficar surpreso com sua rejeição, ele apenas sentiu frio. E vendo sua capacidade de separar trabalho e vida pessoal, Yon-woo viu um novo lado do rei marcial. Ele pensou que esta poderia ser a razão do novo sucesso da tribo de um chifre. E ele também continuou a ter pensamentos. Ele poderia estar recebendo a graça do rei marcial agora, mas ninguém sabia o que aconteceria quando o relacionamento deles estivesse completamente arruinado. Pensando em como ele quase cortou relações com o rei marcial, ele percebeu que teve muita sorte. E que o rei marcial lhe deu muita folga. Também. Não posso mais esperar mais dessa folga. O rei marcial era alguém que era capaz de chutar Yon-woo para o meio-fio sem hesitação se ele representasse uma ameaça para a tribo. E a segunda foi a perseguição de Cheongvado e Red Dragon. A fuga de Spear God e Sword God foi bem sucedida, mas como eles ficaram gravemente feridos, o dragão vermelho criou equipes diferentes para persegui-los. E alguns altos escalões das forças de ataque tinham como alvo a ilha, onde ficava o quartel-general de Cheongvado. É por causa da pedra. Eles devem querer procurar por isso em todos os cantos de Cheongvado. Embora eles não encontrem nada. Ficou claro que por um tempo, Red Dragon perderia tempo procurando a pedra. Enquanto isso, o deus da lança e o deus da espada desapareceram completamente. Era como se eles não estivessem mais na torre. O mesmo aconteceu com os jogadores do Cheongvado que mal sobreviveram após a batalha. Eles se espalharam individualmente. Alguns deles sonhavam em promover uma revolução para Cheongvado, mas ela foi rapidamente esmagada pelo dragão vermelho. Agora, até mesmo dizer a palavra Cheongvado era estritamente proibido. E assim, a maioria deles se espalhou para outros clãs. Os mais leais decidiram esperar o retorno dos deuses marciais. Mas o dragão vermelho não os deixou se esconder. Eles seguiram para perguntar sobre a localização dos dois deuses marciais e, se não soubessem, foram imediatamente mortos. O genocídio dos sobreviventes continuava. No fim, só havia uma coisa que eles queriam. Cheongvado caiu completamente. Com o colapso repentino de um dos 8 clãs, rachaduras começaram a aparecer por toda a torre.
Outros grandes clãs estenderam a mão para assumir a autoridade de Xiongvado. Muitos clãs médios abriram suas asas para se tornarem o próximo Xiongvado. O confronto entre Red Dragon e Xiongvado causou grande confusão. Também, Yon-Woo olhou para o mundo em mudança dentro da torre e mais uma vez se preparou para o que precisava fazer. Há muito, eu tenho que me acostumar com o corpo do dragão novamente. E eu tenho que organizar as autoridades do dragão que consegui. Uma coisa que ele definitivamente aprendeu depois de lutar contra Baal foi que ainda tinha um longo caminho a percorrer. O potencial do corpo do dragão era desconhecido, porque ele ainda não entendeu completamente como usá-lo. Ele precisava consertar isso e se acostumar a usar as autoridades. Ele precisava aprender tudo rapidamente. Fora isso, ainda havia muito. Seu ovo que ainda não havia chocado. A missão da tartaruga abissal. Questionando Leonte e Baal. Investigação sobre os dois. Treinando seus 8 punhos extremos. E ele precisava começar a subir pelos andares novamente. Todas foram tarefas difíceis. Então Yon-Woo os priorizou no quarto de hóspedes da tribo de um chifre. E um pedido foi criado. Primeiro, acordar o ovo. Mas ele precisava da semente da lua da tribo de um chifre para acordá-lo. E isso acabou depois que ele rejeitou a missão do rei marcial. Claro, ainda havia um caminho. Bênção das 4 bestas lendárias. Yon-Woo estendeu as mãos. Flare. Acima de suas mãos estavam fogo sagrado, vazio, abismo e terra branca. As 4 energias diferentes misturaram-se livremente. Foi uma substância criada a partir dos poderes das bestas. Com isso, como ele havia tentado da primeira vez, não seria suficiente acordar completamente o ovo?